Hoje eu estou com um coração muito grato, porque faz um ano que o Senhor me chamou para ministrar na casa dele. Mas a minha primeira ministração, acredite se quiser, foi num culto num lar, na casa da minha sogra. A minha sogra é a minha Noemi. Falei, sogra, eu não ministro não sou pregadora não. Ela, não, mas Deus falou comigo e não vai ser outra pessoa. Aí, no dia que ela me chamou, eu tinha prova na faculdade. Eu falei, sogra, não vou poder faltar. Ela, não tem problema, o pastor deu esse dia do culto para outra irmã. O dia da minha casa vai ser daqui a 3 semanas e vai ser você. E aí a gente pegou uma emenda de feriado e coincidiu de eu não ter aula naquele dia. E aí eu falei assim, Jesus, que prova, me ajuda. E aí, realmente, naquele dia que ela falou comigo, eu senti Deus queimando no meu coração. E tem coisas que a gente sabe há muito tempo, mas tem horas que Deus fala, não é mais agora, é no futuro, é para já. E eu agradeço a Deus também pela vida do meu pastor, da minha pastora, que incentivam o ministério. Agradeçam a Deus porque essa é uma igreja que acredita no nosso ministério. Tem igreja por aí que está matando o ministério das pessoas, mas aqui nós temos pessoas, pastores, homens de Deus que acreditam no nosso ministério. Amém? E eu fico muito feliz por isso. Fiz um aninho, né? A gente conta tanta coisa que a gente... tem um ano de empresa, tem um ano de namoro, mas a gente também tem que contar as bênçãos do Senhor na nossa vida. E eu tenho um aninho só. Como diz o pastor, eu sou uma recém-nascida, estou iniciando. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16, do versículo 23 ao versículo 25. Juízes 16, do 23 ao 25, que diz assim: A morte de Sansão. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo ouviu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritavam: Tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Em outra versão diz: e eles zombavam de Sansão. Resumindo basicamente a história, no capítulo 13 começa a contar a história de Sansão. Se nós lermos o Antigo Testamento, nós vemos que por vários anos Deus sempre enviava alguma pessoa para que pudesse tirar Israel do pecado, ou que pudesse ser o Salvador, ou que pudesse orientar Israel. E a palavra nos conta que os israelitas pecaram outra vez. E por isso Deus deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Mas existia um homem chamado Manoá. Ele tinha uma esposa que não podia ter filhos. E veio um anjo do Senhor à esposa dele e disse: Você não pode ter filhos, mas eu te darei um filho. O Senhor te dará um filho. Não coma nenhuma comida proibida, não beba vinho e nem cerveja. E aí ela foi ao seu marido, contou ao seu marido, e o seu marido ficou. Mas como ela falou, é um homem que parecia o anjo do Senhor. E aí eles foram e tiveram essa dúvida e depois foram ao mesmo lugar. E o anjo veio novamente e ela foi chamar rapidamente seu marido. E aí quando o seu marido chega, ele vê realmente. E o anjo confirma a mesma história. O anjo disse mais: Não corte o cabelo dele, porque ele será um nazireu, que significa consagrado a Deus. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Meses depois, essa mulher tem um filho e dá o nome ao filho dela de Sansão.
E do capítulo 14 até o capítulo 16, nós vemos Deus trabalhando através da vida de Sansão. O Espírito de Deus lhe dava força que ele podia vencer, destruir leão com a sua própria mão. Ele matou 30 homens. Ele tinha uma força, irmãos, que as pessoas ficavam olhando e falavam: de onde vem essa força? Alguém pode nos dizer para que nós possamos derrotar? E era da vontade do Senhor usar Sansão para que pudesse livrar o povo de Israel dos filisteus, porque eles já sofriam há muitos anos. Ele caçou 30 raposas e colocou fogo nelas para destruir as plantações, arrebentava cordas mesmo estando amarrado por elas. Ele matou 1000 homens apenas com uma queixada de um jumento. Ele era muito forte. Sansão sabia quem ele era, sabia que ele era consagrado ao Senhor. Ele sabia que era de Deus que vinha essa força. Mas, olhando toda a história, o que faltou em Sansão? E aí Deus começou a falar comigo, e eu comecei a analisar toda a história e via como era maravilhoso o que Deus fazia pelo seu povo. Mesmo um povo que sempre se voltava contra Deus, adorava outros santos, outros deuses, fazia altares, como foi falado aqui, mesmo assim, Deus sempre encontrava um jeito de ajudar Israel. E Juízes capítulo 16, versículo 1 diz: Sansão foi até a cidade de Gaza, lá viu uma prostituta e teve relações com ela. E o primeiro tópico que eu separei aqui, que Deus começou a falar comigo, foi que nós precisamos vigiar os nossos olhos. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós vemos, aquilo que nós deixamos nossos filhos ver dentro da nossa casa, aquilo que nós damos brecha para o inimigo. Sansão, ele viu uma prostituta, mas antes dele pecar, ele viu, e pelo seu olhar, ele foi consumido pelo próprio pecado da sua carne, pelo desejo da sua carne, e ele teve relações com ela. Por muitas vezes nós vemos como Deus usava Sansão, mas como ele se deixava levar pelos desejos da sua carne. 1 João capítulo 2, versículo 16 diz: Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O que quer dizer? Tudo que nossa carne cobiça, tudo que aquilo que a gente olha e fala, nossa, é impossível de controlar, pode ter certeza, irmãos, não é de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele nos dá sabedoria para controlar aquilo que possa desagradar ao Senhor. Eu falei aqui no domingo e uma coisa que Deus sempre falava comigo depois de que eu abri os meus olhos. Eu tinha a visão de um Deus que castigava, a visão de um Deus ruim. Porque a gente cresce assim, né? Se você mentir, Deus vai te castigar. Se você fizer isso, Deus vai fazer isso com você. Só que esse não é um Deus que eu conheço hoje. O Deus que eu conheço hoje é aquele Deus que ensina o caminho que nós devemos andar, para que nós não venhamos sofrer. Porque o pecado, irmãos, ele não traz só a morte. Antes da morte vem o sofrimento, vem as lutas, vem a consequência. E eu vi isso, por quê? Porque hoje nós entendemos que nós devemos agradar ao Senhor, não porque nós vamos morrer, mas porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno de ser adorado, porque o Senhor, ele é digno de todo louvor. Nós temos essa visão de Deus, um Deus que merece ser adorado, um Deus que cuida da gente mesmo sem merecermos. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 também diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Salmos 25, Salmos 25, versículo 15, diz: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. E eu li esses salmos e falei, meu Deus, se Sansão tivesse lido esses salmos, ele teria sido livrado da armadilha. E Deus começou a falar comigo, o que mais que Sansão errou? E aí eu separei um outro tópico que diz, ele faltou vigiar com a língua. Juízes capítulo 16, do versículo 17 ao 22 diz:
e acabou-lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele a Dalila. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força e ficarei fraco, e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem, e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho, mas o seu cabelo começou a crescer de novo. E lendo essa passagem, eu vi o quanto Sansão falhou só por ter abrido a boca. Se você for ler o capítulo inteiro, ele começa a falar várias vezes para Dalila: olha, eu sou forte porque isso, eu sou forte porque aquilo, eu sou forte porque... E aí uma hora a história nos conta que ele se cansa da insistência dela. E por ele se cansar, ele contou um segredo a qual só pertencia a ele e Deus. E muitas vezes a gente faz isso, irmãos. Muitas vezes a gente abre a boca no momento que Deus fala que não é para abrir. Muitas vezes Deus conta algo para nós e fala: ó, minha filha, só ora. E a gente vai lá e faz o quê? Conta para todo mundo. Muitas vezes Deus quer nos usar como um intercessor. E aí a gente vai lá e faz o quê? Dá brecha, deixa de interceder. E às vezes a gente vê aquela vida perecendo, por quê? Porque não acreditamos no que Deus nos falou. Nós vemos que Sansão, o maior erro dele foi ter aberto a boca para falar para Dalila, porque Dalila já tinha dado sinais de que ela iria trair ele. Ela já tinha dado vários sinais. Ele sempre contava para ela o motivo da sua força, e ela ia lá e contava para os filisteus, e os filisteus vinham e ele se livrava. Só que ele esqueceu que ele era consagrado ao Senhor. Salmos 34, do versículo 12 ao 13, diz: quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Dalila não fez isso, e nem Sansão. Ele não guardou a língua e nem percebeu que do lado dele tinha uma pessoa falsa que iria trair. Queria prejudicar até os propósitos de Deus, porque ele era um enviado de Deus. E o terceiro tópico que Deus me falou, e foi um tópico que eu fiquei muito chocada, e eu falei: Deus, misericórdia de nós. Que foi: Sansão esqueceu de que ele era consagrado a Deus. E isso é uma das coisas que mais me abriu os olhos para essa história, porque Deus começou a falar comigo assim: quantas vezes a gente erra, não é porque o pecado está na nossa frente, é porque a gente esquece que o nosso corpo, o nosso templo é consagrado ao Senhor. A gente esquece que quando a gente levantou a mão aqui e disse: Senhor, eu te aceito, Jesus, você é o dono da minha vida, aqui a gente consagrou a nossa vida ao Senhor. A gente esquece que muitas vezes, quando vem a tentação, quando vem aquilo que a nossa carne está gritando, a gente esquece que a gente é consagrado ao Senhor. Quando a gente levanta a voz contra os nossos pais, a gente esquece que a gente é consagrado ao Senhor. Muitas vezes a gente vem aqui, a gente vê as pessoas, ministrando, aí a gente vem aqui, vê alguém cantando ou algum obreiro trabalhando e a gente fala: nossa, olha, fulano de tal fez isso, errou o tom da voz, olha, hoje estava só pela misericórdia a palavra. Só que a gente esquece que eles são consagrados ao Senhor. E isso é tão forte que eu falei: Deus, misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós erramos, nós pecamos, não fluímos em Deus porque esquecemos de que somos consagrados ao Senhor. Aquilo que muitas vezes nossa pastora fala, hoje eu tive
um flashback na minha mente. Quando o Espírito Santo, as épocas que eu me lembro, que eu vi o Espírito Santo tomando a igreja em poder, em cura, eu me lembro que antes tinha um culto de consagração. Eu me lembro que antes tinha um jejum que a gente fazia até o meio-dia. Eu me lembro que antes a gente orava e falava assim: olha, Senhor, entrego agora o meu período de jejum, recebo o meu sacrifício, estou aqui diante do Senhor. Aí no momento que a gente consagrava ao Senhor, a gente esquecia daquilo que pudesse nos irritar. A gente fechava os ouvidos para aquilo que pudesse nos afastar do Senhor, daquela presença. Isso é ser consagrado, mas muitas vezes nós esquecemos disso. Quantas vezes você fez um jejum esse ano? Às vezes dá para contar até nas 2 mãos ou em uma mão só. Ser consagrado a Deus. Vemos que Sansão perdeu suas forças por não vigiar para quem contava o seu segredo. Números capítulo 15, versículo 40 diz: assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Aleluia, aleluia. Deus sempre acreditou em nós, irmãos. Mesmo Ele sabendo que nós não seríamos, naquele momento, consagrados ao Senhor, Ele falava: e vocês serão um povo consagrado. E Israel ia lá e pecava, aí Deus ia lá e mandava alguém. E este é consagrado, e este é o meu enviado, e este é o meu separado. Porque é essa a visão que Deus tem da gente. E essa é a visão que nós precisamos ter de nós mesmos. Que nós precisamos estar consagrados todo o tempo ao Senhor. Que na nossa tristeza, na nossa luta, na nossa angústia, nós somos separados e consagrados do Senhor. É isso que falta hoje em nós. É isso que muitas vezes não permite que a nossa vida flua em Deus. Não permita que o nosso ministério cresça, a gente fique estagnado. Estava falando hoje com meu marido, fulano de tal, depois que saiu da igreja, esqueceu-se da presença de Deus. Hoje não fala nem de voltar. E aí a gente vê, perde o emprego, às vezes muda de casa, fica apertado e não sei o que, e parece que a vida acabou. Só que quando a gente está com o Senhor, a gente perde o emprego, a gente passa necessidade, a gente come aquilo pouquinho, arroz e feijão com ovo, e a gente lembra que nós somos consagrados ao Senhor. A gente lembra que é pelo Senhor que nós viveremos, que a gente pode passar necessidade aqui, mas que lá no céu teremos um maná preparado por Ele. Que aqui nós podemos morar na casa do nosso pai, da nossa mãe, na casa da nossa tia, de favor, mas que lá no céu existem moradas separadas pelo nosso Deus. E o quarto tópico que Deus falou comigo foi reconhecendo as nossas necessidades. Sansão sabia que apesar do seu vacilo, ele tinha um Deus que podia ajudá-lo. Juízes capítulo 16, versículo 28 ao 30, diz: e Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma vez só, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então ele agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. E em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Irmãos, o começo da palavra nos fala que Deus enviou Sansão para o quê? Para libertar o povo de Israel dos filisteus. E aqui, mesmo depois do seu pecado, mesmo depois que Deus se retirou de Sansão, a palavra nos diz que ele se retirou quando as tranças foram cortadas, porque ele era consagrado. E quando Deus se retirou, mesmo assim, Sansão se lembrou que existia um Deus que podia socorrê-lo.
Mesmo quando as pessoas zombavam dele, as pessoas falavam aqui, nós agora pegamos aquele que matava o nosso povo, aquele homem que matava muitos filisteus. E as pessoas começaram a zombar de Sansão, achando que era o fim. Mas Sansão sabia que existia um Deus que podia livrá-lo da morte das mãos dos seus inimigos e que podia continuar a trabalhar por Israel. E a palavra diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Ou seja, mesmo ali no seu último suspiro, ele se livrou das mãos dos filisteus e matou muitos dos inimigos que perseguia Israel. E essa foi uma das coisas que Deus me falou mesmo hoje. Se você estiver aqui e você estiver pensando, olha, eu pequei contra o Senhor, o Espírito Santo se retirou da minha vida, eu não sei mais o que é orar, eu não sei mais o que é intimidade, eu não sei o que é falar Pai. Porque às vezes a gente se afasta tanto de Deus que a gente entende Deus como um Deus carrasco, mas Ele é o seu Pai. E mesmo assim, mesmo sofrendo tudo que Sansão sofreu, furou os seus olhos, ele teve a consequência do seu erro ali, viveu aquilo, mesmo assim ele se lembrou que existia um Deus. Ele reconheceu a necessidade de Deus, porque ali Sansão já não tinha mais força, porque a força que era dele, não era dele, era de Deus. E essa é a mensagem que Deus trouxe ao meu coração, que nós possamos reconhecer que as nossas forças elas são limitadas, que nós possamos reconhecer que nós precisamos nos consagrar mais ao Senhor, que nós precisamos reconhecer que aquilo que antes na outra vida, sem Jesus, na vida que a gente tinha, andando longe de Jesus, nós olhávamos para certas coisas, hoje os nossos olhos já não podem mais olhar. Aquilo que a nossa língua fazia, hoje a nossa língua já não pode mais fazer, porque devemos nos consagrar ao Senhor, devemos reconhecer essa necessidade do Espírito Santo na nossa vida. E concluindo, não deixe que o pecado te domine. Primeiro ponto, não deixe que o pecado te domine. Vigie os seus olhos, vigie a sua língua, consagre a Deus, pois no dia mau, o Senhor não deixará de nos socorrer. Mesmo que nós pequemos, mesmo que nós nos afastemos do Senhor, mesmo que todo o nosso pecado se corrompa a nossa alma, corrompa aqueles que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes quando nós pecamos, não pecamos só contra Deus, mas nós pecamos contra as pessoas. Mas mesmo que isso aconteça, o Senhor sempre será exaltado, sempre será santo, sempre será um Pai bondoso, sempre será um Deus reconciliador. Enquanto há vida, há esperança. Não se esqueça disso, porque Jesus ainda não voltou, mas até Ele voltar, Ele ainda pode nos transformar. Se coloque-se de pé. Saia daqui com essa palavra. Se você tiver alguma dúvida hoje, que você precisa se consagrar ao Senhor, não se esqueça da vida de Sansão. Não se esqueça que Sansão o chamou. Saia daqui com essa palavra, consagração. Consagração.